Fala, amigos vascaínos de todo mundo, começa agora mais um Vasco TV feito para você que é vascaíno de verdade. Obrigado pelo apoio de sempre, Facebook, Twitter. Perdeu o programa por algum motivo? Já sabe, acesse o nosso canal no YouTube que o Marketing do Vascão prepara um material muito bom para você, inédito, que só o vascaíno sabe. Vamos aos destaques do programa dessa semana. Vasco, Vasco, Patriota! O que é que você já fez pelo Vasco hoje? Vasco, Vasco, Vasco! Na última terça-feira aqui no Rio de Janeiro, a gente comemorou o Dia da Consciência Negra. O Vasco sempre teve papel muito importante nisso, com a introdução do negro no futebol do Vasco e contribuiu para a introdução do negro em todos os clubes do Brasil. E a Vasco TV vai contar um pouco para você da luta cruzmaltina contra o preconceito. Na última terça-feira, 20 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, em lembrança à memória do líder escravo Zumbi dos Palmares, personagem representativo da luta contra a escravidão no Brasil. Atualmente, trata-se de uma data importante para a valorização da cultura negra no Brasil, além do esforço na destruição do racismo e do preconceito. E se no século XVII Zumbi dos Palmares foi símbolo de resistência, no esporte brasileiro do século XX, esse papel coube ao Vasco. Em 1923, o Gigante da Colina venceu o Campeonato Carioca com uma equipe formada por negros, mulatos e mestiços, numa época em que os grandes clubes aceitavam apenas jogadores brancos. No ano seguinte, as maiores equipes cariocas exigiram a exclusão dos atletas vascaínos negros, mulatos, pobres e nordestinos para que o Vasco pudesse participar do certame. Foi aí que José Augusto Prestes, então presidente do Vasco da Gama, escreveu a Resposta Histórica, uma das mais belas páginas da história do cruzmaltino. A carta expressou a preferência do Vasco em não participar do torneio a ter que excluir os jogadores de seu time. Zumbi era lampião, lampião era zumbi, zumbi. E em 2011, relembrando o histórico de lutas contra o preconceito, o time de São Januário fez uma bela homenagem aos camisas negras, como ficou conhecido o time que venceu o primeiro carioca da história do clube. A terceira camisa do clube trazia as inscrições Democracia e Inclusão e Respeito e Igualdade, reafirmando a história do Vasco, de luta e superação dos preconceitos que tanto orgulha os apaixonados pela Cruz de Malta. E no futebol americano não tem para ninguém. O Vasco da Gama Patriotas venceu mais uma, o Jaraguá do Sul Breakers, e agora está rumo ao título do torneio Touchdown. Vasco TV vai mostrar para vocês como é que foi essa vitória. Vamos, Vasco! Vamos, vamos, vamos! Num jogo muito equilibrado, o Vasco da Gama Patriotas venceu por 7-6 o Jaraguá do Sul Breakers em partida válida pelo primeiro jogo dos playoffs do torneio Touchdown. Vasco, Vasco, Patriota! Jogando com o apoio da torcida no estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador, o Gigante da Colina saiu perdendo. No segundo quarto, o Jaraguá do Sul Breakers abriu o placar com um touchdown, mas acabou desperdiçando o ponto extra. No terceiro quarto, o cruzmaltino provou que é mesmo o time da virada em todos os esportes e fez um touchdown com Leduc. Em seguida, o Gigante da Colina converteu o ponto extra, virando o jogo e decretando a vitória vascaína. Foi um jogo complicado, né? Eles jogaram muito, um jogo amarrado, decidido num detalhe. A gente conseguiu
recuperar uma bola boa ali no meio, conseguiu encaixar umas corridas chaves e, graças a Deus, conseguimos fazer o TD. E com o extra point ganhamos 7-6, que eles não conseguiram fazer o extra point no TD deles. No próximo dia 2 de dezembro, o Vasco da Gama Patriotas disputará a semifinal do torneio Touchdown contra o Vila Velha Tritões. O técnico Gabriel Mendes falou com a Vasco TV sobre as expectativas para a partida decisiva, que pode colocar os gigantes na final do torneio. Poderia ter sido mais tranquilo se a gente não tivesse errado 2 field goals. Mas vamos treinar mais, porque para a semifinal vamos ter que jogar muito melhor do que jogamos hoje. Senão não vai dar. Mas a gente vai treinar e vai buscar a vaga na final. Seja quem for, o Vasco vai estar pronto para a batalha, mas respeitando e sabendo que vai ser um jogo duríssimo, decidido em detalhes. Infelizmente não deu para a molecada do Vascão sub-20, não tem problema. O trabalho foi muito bem feito. As contratações foram certas, com pessoas com vínculos com o clube, que isso é muito importante. Mauro Galvão e Sorato dando a moral, passando um pouco de experiência. O trabalho para 2013 vai render frutos, eu posso garantir. Vamos embora então. Vascão pro ano que vem atropelando todo mundo na molecada. Precisando vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar às semifinais, o Vasco entrou em campo reforçado por Marlone, John Clay e Romário, que estiveram na vitória dos profissionais sobre Curitiba no último sábado. Mostrando muita garra, o gigante da colina teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, com uma cabeçada de Jomar que passou perto da trave. Com muito mais posse de bola que o adversário, o Vasco dominou as ações da primeira etapa. Contudo, a pressão do Cruz Maltino não surtiu efeito e o Atlético Mineiro fez 1-0 aos 36 minutos do primeiro tempo. A torcida vascaína, que compareceu em bom número às sociais de São Januário, não se abateu com o gol sofrido e apoiou os garotos da colina em busca da virada. O Vasco não fez alterações no intervalo, mas voltou para o segundo tempo controlando as ações da partida. Aos 14 minutos da etapa complementar, o lateral Richard foi derrubado dentro da área, mas o juiz assinalou falta. Na cobrança, John Clay acertou a barreira. Perto do fim da partida, Richard apareceu de novo dentro da área, mas chutou em cima do goleiro a melhor chance do Vasco no jogo. A eliminação do Cruz Maltino não apaga o bom trabalho realizado pelo técnico Sorato, que comentou o resultado e mostrou confiança na sua sequência à frente do time de juniores de São Januário. Acho que a gente, pelo pouco tempo de trabalho, a gente já viu alguns frutos, né? Alguma coisa de bom. Acho que a gente avançou bem, pegamos uma equipe qualificada também agora. Claro, a gente fica triste que a gente sempre busca o melhor resultado possível, né? Mas eu acho que, como a gente está no início do trabalho, a gente já fez algumas observações, a gente já viu uma evolução muito boa, né, no time, no grupo todo, com os meninos, com os garotos. E eu acho que, eu tenho falado para ele, acho que nada que aconteça pode nos tirar do foco de fazer um grande trabalho. Eu acho que está muito no início ainda. O importante é que a gente veio para fazer um trabalho aqui no clube e isso a gente iniciou de uma maneira muito boa. Claro que o clube como o Vasco, toda competição que entra para disputar o título e é isso que a gente sabe disso, essa faz parte da formação desses garotos. Mas acho que eles estão de parabéns, não faltou empenho, não faltou dedicação, não faltou qualidade. Eu acho que a gente está no caminho certo. Tem um pouquinho mais de paciência com esses garotos, a maioria é primeiro ano de juniores, isso tem um peso também, né, nessa faixa etária deles. E eu estou muito contente e muito otimista em relação ao futuro dessa equipe. Faltou nada, mostramos toda a determinação possível. O trabalho do professor Sorato em 2 meses surtiu efeito dentro de campo. Há pouco tempo o time se acertou, trabalhou forte para essas quartas de finais. Não conseguimos classificar, não vamos abaixar a cabeça, levantar, pensar no Brasileiro Sub-20 no Sul e dar sequência de trabalho.
Mário, hoje você se comportou de uma maneira diferente em campo, saindo da área para buscar o jogo. Isso foi um pedido do Sorato ou você sentiu que, pela circunstância do jogo, você precisava participar mais? Cara, eu sou vascaíno doente. Se o Vasco precisar de mim em qualquer momento, eu vou estar disposto a ajudar. E eu vi que era hora de ajudar, tentei ajudar da melhor forma possível, mas não surgiu o efeito. É tranquilo, trabalhar e continuar. E agora vamos falar do Vascão. Mas não é esse Vascão que você está pensando que a gente fala toda semana aqui no nosso tão amado clube. É o Vascão Pessoa, Arnóbio Felinto, sócio remido aqui do Vasco, figuraça. Ele vai contar um pouco do que ele já fez pelo Vasco, hoje, ontem e amanhã. Segue daí, Felinto. Eu sou vascão, tenho um orgulho, por que pareça, perder meu nome próprio, que é Arnóbio, há 30 anos nessa Zona Sul, aqui. Até meu presidente, Dinamite, me chama de Vascão. Nome de Vascão, com muito orgulho. E eu acho que foi um nome que caiu bem, porque eu uso muito ele, muito bem usado. Moro no Rio de Janeiro desde os anos 70. O que é que você já fez pelo Vasco hoje? Eu já fiz minha parte. Meus amigos estrangeiros, eu dizia, Nóbio. Em seguida, a sugestão de um amigo, no meu Jeep, o meu Jeepão famoso dos anos 70, a minha placa oficial era Vascão. Daí ficou, Vascão começou. Hoje, eu digo, eu perdi meu nome próprio há 30 anos. Meu nome em qualquer lugar da Zona Sul é Vascão. O meu estacionamento do Jeep para ir à minha praia era no Garoto de Ipanema. Eu sou amigo hoje do proprietário do Manel Capão, do filho dele, que é nosso diretor aqui, o Marcelo. E o Jeep ficava ali, era uma posição estratégica, eram 2 postos, cabia só o Jeep. Daí, essa movimentação tornou-se diária em torno de fim de semana. Era ou com o Vasco jogando ou não, eu com as bandeiras. Era a alegria da Zona Sul. E naquela época não tinha vascaíno como tem hoje. Os vascaínos eram tudo com medo de andar com a bandeira e a camisa. Eu já andava com camisa e bandeira. E tinha aqueles que não me conheciam direito, perguntava a mim, amigo, quanto você ganha para divulgar o Vasco? Eu disse, não, isso aqui é espontâneo, amigo. O carro é meu, a gasolina é minha, eu estou aqui com minhas amigas, porque eu sempre estava com garotos perto de mim. Um Vasco Flamengo de noite, Maracanã, eu saí com minhas bandeiras em pé, nunca saí com bandeira reada, não. No meio da massa. Eu com 3 amigas, cheguei na parte da bandeira, que não é essa bandeira de hoje, aqueles barzinhos bem humildes. Tava a maior galera do Flamengo, o Jeep quebrou, né, no frente da galera. Eu, amigo, tem algum mecânico aí? Pô, não, doutor. Veio um cara, um armário, era um entupimento na bomba de gasolina. Consertou, eu com as bandeiras, e o Vasco tinha acabado de ganhar o Flamengo. Consertou e ainda deu uma sugestão. Se vai para Ipanema, não vá por cima não, vá por baixo. Se der esse problema, faça isso. Quanto eu devo? Bebe aqui com a gente, paga 2 cervejas. Impossível hoje. Aí começou a parte da violência e meus filhos começaram a crescer. Não dava mais para andar com as bandeiras. Não dava mais para andar. Aí foi o que eu mais gostava de fazer era as bandeiras do Jeep. Não podia mais andar com a bandeira. Jogavam, eu tenho aqui um problema na minha coxa, jogaram um garfo, o garfo entrou na minha coxa, da altura. Que não, acabou o meu lazer. Uma torcida que cresceu muito no Vasco, a Petrovasco, e coincidiu o presidente, que é um grande funcionário da Petrobras, o Rodrigo Saveca, ele faz academia com meu filho, quis me conhecer, de tanto saber que eu conheço o Vasco. Eu sou um arquivo do Vasco hoje. Se você me pergunta, eu respondo. 70 para cá. E me ofereceram um almoço na cidade, 14 pessoas da Petrobras me perguntando sobre o Vasco. Aí eles acharam super admirados, eu saber o que eu sei do Vasco. Parte boa, parte ruim. Daí eles me deram uma missão. Me traga o Giovanni aqui, presidente de mais de 200 sócios do Vasco e funcionário da Petrobras. O Rodrigo, presidente, pede a palavra e me nomeia o patrono. Tamo junto, tamo junto. Vamos, Doglão. Beleza, Doglão. 34. Inspira. Vai, Éder. Para.
Vai! Isso, beleza, Carlinhos, trota. Boa, Éder, boa, Éder, boa, Éder. São 3, Carlinhos, vamos. Boa, Éder, bate e volta. Foi um trabalho bom, eles fizeram uma intensidade boa, o Douglas para fazer condicionamento específico de agilidade e de tolerância à fadiga, o Éder está retornando, então a gente elevou um pouquinho a intensidade para prepará-lo para o jogo do próximo sábado. Aí foi pesado, mas vale a pena. Eu tô bem cansado também. Tá andando pesado aí, perna pesada. Olha só, não dá nem pra falar direito, tá ruim. A gente fala que vai para casa com a sensação de dever cumprido. Vem para cá para aproveitar bem o dia de trabalho e se eles cumpriram e a gente sai bem satisfeito. O Vasco estará presente na SoccerX. Um dos eventos mais importantes do calendário futebolístico terá a presença do Gigante da Colina. De 24 a 28 de novembro, o Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, contará com um estande representando o clube. O espaço vascaíno na SoccerX promete agitar a convenção. Os participantes que forem até o local poderão ter um momento de jogador, já que terá um painel simulando a sala de imprensa de São Januário, além de conhecerem todos os produtos e ações feitas pelo clube. Sem falar no tão esperado sorteio de camisas. Nossa equipe da Vasco TV também estará presente na SoccerX para fazer toda a cobertura do clube em um dos eventos mais importantes do futebol. Festa, goleada, careta e vantagem nas quartas de final do campeonato estadual. Esse foi o resumo do futsal vascaíno na última terça-feira em São Januário. Os meninos do Sub-9 entraram em quadra para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo das quartas do Carioca. O Gigante da Colina não deu chances para o rival e aplicou uma goleada de 4-1. Com a vitória, os pequenos cruz-maltinos podem até empatar na próxima partida para garantir uma vaga na semifinal da competição. Os gols foram marcados por Batatinha 2 vezes, pelo capitão Yuri e pelo camisa 10 Vinícius. Durante o clássico das quadras, alguns jogadores do time profissional foram até a quadra acompanhar o jogo do time vascaíno. O lateral Max, que viveu toda a sua infância nas quadras da Colina, aproveitou para recordar os bons momentos de garoto. Desde pequenininho aqui, aproveitei para ver esse clássico aí. É muito importante já para a molecadinha sentir o peso já do que é um Vasco Flamengo. Um dos mais empolgados era o atacante Alexandro, que recebeu um presente de um jovem artilheiro. Batatinha, autor de 2 gols na goleada, comemorou um de seus tentos com a famosa comemoração do atacante profissional. Olha, Alexandro, sou teu fã aí. Fiz um gol pra tu. Quando tu tá lá, tem que fazer um gol pra mim. A careta feita pelo pequeno vascaíno emocionou o camisa 9 da Colina. A gente fica feliz, né? Tava tendo a oportunidade de prestigiar o jogo ali, né? Ainda mais um clássico, a molecada já fazendo bonito. Ele falou pra mim antes do jogo que se fizesse um gol ia fazer careta. Eu falei, então eu vou ficar aqui, vou prestigiar e esperar o gol e esperar a careta. Então tá de parabéns, fiquei bastante feliz, é lógico que emociona, né? Ver as crianças já com essa idade, a gente sabe que a gente, de uma certa forma, é um exemplo positivo para esses meninos, né? Então fico feliz de saber aí que os meus gols aí tá também aí tendo essa oportunidade de incentivar também as crianças. Então, um abraço, parabéns aí, Batatinha, um beijão, obrigado. Reta final de temporada, fim dos campeonatos e jogadores com os corpos exaustos.
Esse é o cenário que os atletas profissionais vivem na véspera de encerrarem suas obrigações trabalhistas do ano. Mas antes de 2012 terminar, o Vasco ainda tem 2 jogos pela frente. Para chegar bem nos clássicos contra Flamengo e Fluminense, a comissão técnica prepara um esquema especial para alguns atletas. Dentro da moderna sala de musculação de São Januário, idealizada pela Brahma, os atletas recebem uma atenção redobrada. O preparador físico do clube, Daniel Gonçalves, ressaltou a importância desse tipo de trabalho nessa altura do campeonato. Nós temos que utilizar a sensibilidade. Inevitavelmente os atletas estão fadigados, desgastados por ser final de temporada. A gente procura sempre no treinamento esportivo utilizar a individualidade, os trabalhos são personalizados, cada um tem o seu tipo de trabalho. E a gente tem passado para os atletas a consciência de manter os níveis de força, através da musculação ou através de trabalho de agilidade e velocidade no campo, que é uma situação extremamente necessária e essencial para o jogador de futebol. A gente, em termos de equipamentos, em termos de estrutura física aqui em São Januário, a gente não deve a nenhum clube do país. Isso nos permite trabalhar com tranquilidade e também com especificidade. Os atletas fazem aquilo que são necessários para eles, de acordo com o organismo deles e também de acordo com o período da temporada. E o goleiro Fernando Praz, que atuou em todas as partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro, elogiou a academia disponível aos vascaínos. O goleiro é importantíssimo porque a gente tem muito trauma, né, de impacto. Chão duro, muita queda, muito chute, e a gente precisa proteger as articulações e tem que fazer com reforço. E muitas vezes tu evita, de repente, ter um desgaste maior no campo, com esse impacto, né, que gera lesões, tu pode trabalhar aqui na musculação, um pouco mais de força. E eu também já tive cirurgia de joelho, né? Para mim é importantíssimo esse trabalho de reforço na musculação. Vir trabalhar aqui é muito melhor, né? Tem todos os aparelhos, pode trabalhar tudo de uma maneira muito correta e com equipamentos de qualidade, né? O ambiente para se trabalhar aqui hoje é excelente. Chegamos ao final de mais um Vasco TV. Muito obrigado pelo apoio de sempre, rapaziada. Acompanhe o programa. Nosso encontro marcado toda quinta-feira, 18 horas, no Esporte Interativo. Perdeu por algum motivo? Acesse o nosso canal no YouTube. Maravilha, marketing do Vascão trabalhando. Jogou material, você recebe conteúdo que você só encontra aqui. Muito obrigado, valeu. O que você já fez pelo Vasco hoje? Até semana que vem.